capítulo 2 do CTB, ele fala da composição do Sistema Nacional de Trânsito, né? Que são os órgãos e entidades que compõem o sistema, quais são suas funções, né? Uma entidade pública, ela tem personalidade jurídica. Quando lê ali órgãos e entidades, ela tem personalidade jurídica. Ela tem um CNPJ, digamos assim, tá? Ela responde juridicamente pelos seus atos. Essas são entidades. E órgãos fazem parte da composição dessas entidades, né? Então, por exemplo, uma secretaria de trânsito e transportes, ela é um órgão público vinculado à entidade pública, prefeitura municipal. A entidade, então, é a prefeitura, órgão, uma secretaria, por exemplo, tá? Para que a gente, quando o cara lê órgão e entidade, a gente às vezes não entende direito, né? Sobre esse Sistema Nacional de Trânsito, nós temos que partir primeiramente da Constituição Federal, tá? Na Constituição Federal, no artigo 144, nós temos um parágrafo, ele cita ali o artigo 144, os órgãos de segurança pública, né? E em alguns incisos, ali em 6 incisos, depois nós temos os parágrafos ali. E o parágrafo 10, ele fala da segurança viária. Segurança viária. O que é segurança viária? É a segurança no trânsito, nas vias públicas abertas à circulação, tá? Então diz assim, ó, no parágrafo 10 do artigo 144, a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas, tá? Para isso, ordem pública e incolumidade significa preservar vidas, conforme eu falei na aula passada, né? E o patrimônio também, os bens ali, os imóveis, os veículos, né? Para evitar acidentes de trânsito, né? Para que não cause prejuízos patrimoniais às pessoas, tá? Essa é a questão de segurança viária. E o que ela compreende, o que deve ser feito? O inciso 1º desse artigo 10, do parágrafo 10, ele diz assim, ó, que a segurança viária compreende educação para o trânsito, engenharia de tráfego e fiscalização de trânsito. Esse é o tripé do estudo da segurança viária no Brasil. Então, quando se fala em preservação da vida, que é o que diz lá que nós vimos na aula passada, no Código de Trânsito, né? Preservação da vida. Como se preserva a vida no trânsito? Através desse tripé aqui. Educação para o trânsito, que é importantíssimo, principalmente com as crianças. Então, os órgãos de trânsito, no geral, eles devem, por força constitucional, promover ações de educação para o trânsito, né? Tanto para adultos quanto para crianças, mas as crianças trazem um impacto mais significativo, porque a criança, quando tu ensina uma criança sobre regras de segurança no trânsito, a criança acaba cobrando dos pais, né? Ó, pai, o uso do cinto de segurança, não dar com excesso de velocidade, né? Não beber e dirigir, esse tipo de coisa, tá? Não passar sinal vermelho, né? Então, educação para o trânsito. Engenharia, que é engenharia de tráfego, que é o segundo, faz parte do tripé, né? Engenharia de tráfego, que é os projetos arquitetônicos ali, semáforos, rodovias, rodoanéis, né? Rótulas, rotatórias, ciclovias, ciclofaixas, né? Projetos de engenharia que reduzam os acidentes de trânsito. Então, educação, engenharia e o último, fiscalização de trânsito. Quando nenhuma dessas duas funciona, quando nem a educação do trânsito funciona, nem as obras de engenharia, deve entrar a fiscalização de trânsito, atuar o mais firme possível, tá? Então, a fiscalização de trânsito, ela não é muito bem vista pela sociedade brasileira, né? Porque ninguém gosta de ser fiscalizado. Só que, pessoal, os acidentes de trânsito no Brasil matam mais do que muita guerra. Muita gente, muitas pessoas morrem no trânsito aqui no Brasil, tá? Então, isso aqui deve ser os gestores de trânsito, os agentes de trânsito, eles devem sempre buscar reduzir o acidente de trânsito para reduzir essa taxa de mortalidade absurda que nós temos no Brasil e que causa um prejuízo econômico muito grande pelo tratamento, ir para o hospital, né? Então é um prejuízo pessoal das pessoas que morrem e que ficam com lesões, e também orçamentário também para o país. Se gasta muito, então é mais fácil investir em educação para o trânsito e em engenharia de tráfego, tá? E por fim aí, fiscalização. Beleza, isso aqui são as diretrizes da nossa Constituição Federal. E aí, quem executa isso? Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Que diz aqui, no artigo 5º, é o conjunto, o que é o sistema? Né? É composto pelo conjunto de órgãos e entidades da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Todos os entes federados têm órgãos e entidades de trânsito. Todos, tá? Qual a finalidade? Exercício da atividade de planejamento,
Para quê? Para planejamento de trânsito, né? Administração, normatização, as normas de trânsito, principalmente o CONTRAN, o Conselho Estadual de Trânsito, e o CETRANS, né? Conselho Estadual de Trânsito. Pesquisa, registro e licenciamento de veículos, que a gente vê isso aí nos DETRANS, que são os órgãos executivos estaduais, né? Formação, habilitação e reciclagem de condutores, que também são os DETRANS, que são estaduais. Educação, todos os órgãos devem desempenhar educação. Engenharia, operação do sistema viário, né? O sistema viário, então, o sistema de operacionalizar o sistema viário, né, para que ele funcione, que tenha mobilidade urbana, que é urbana e rural, né, que tenha mobilidade, policiamento de trânsito, fiscalização, que é a parte dos agentes de trânsito e os policiais que trabalham com trânsito, né, julgamento de infrações, que são as comissões de análise de recursos de infrações, né, CADAS, que a gente chama, e as JARIs, que são as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. E também os CETRANS e CONTRANS, Conselhos Estaduais de Trânsito e os CONTRANS, que também julgam, em última instância. E, por fim, aí, aplicação das penalidades, que são as autoridades de trânsito que aplicam a penalidade. Por exemplo, em âmbito municipal, em âmbito federal, por exemplo, o órgão de fiscalização de trânsito, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que são os superintendentes das regionais que aplicam a penalidade, né? E o DENIT, aí, que é o superintendente do DENIT que aplica, por exemplo, tá? Então, é isso, esses são os órgãos. Começaremos a falar, então, nós temos órgãos, dá para fazer um paralelo, um raciocínio com a divisão dos poderes, os 3 poderes no nosso país, tá? Poder executivo, legislativo e judiciário. O legislativo, no Sistema Nacional de Trânsito, ele é primeiramente disposto pelo próprio Poder Legislativo Federal, tá? Nós temos ali, o Legislativo Federal, nós temos os deputados federais e os senadores. A nossa Constituição Federal, ela diz que trânsito, legislar sobre trânsito e transportes é competência exclusiva da União. Então, somente legislar, né, que começou o atual Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1997, e suas alterações só podem ser feitas pelo Congresso Nacional. Então, não pode estados e municípios legislarem sobre trânsito. Então, o Poder Legislativo começa no próprio Congresso Nacional, repito, tá? Então, já aconteceu no passado de municípios, por exemplo, permitirem que as pessoas andassem sem capacete, conduzissem motocicletas e motonetas, né, sem capacete nas cidades. Isso é inconstitucional, tá? É inconstitucional por quê? Porque o Código de Trânsito diz, somente a União pode legislar sobre trânsito e transportes. Por que isso? Porque o trânsito ele tem que ter uniformidade em todo o território nacional. O cara não pode sair de um estado, por exemplo, e ter uma regra de trânsito num estado, e ir para outro estado e ter outra regra de trânsito. Por isso é que tem essa a normatização inicial pelo Congresso Nacional, para que seja uniforme, tá? Aí, abaixo do Congresso Nacional, para regulamentar o Código de Trânsito brasileiro, nós temos o Conselho Estadual de Trânsito, que é o CONTRAN, que faz aquelas resoluções do CONTRAN, tá? E os CETRANS, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito. Então, eu falei aqui poder, digamos assim, legislativo. É esse, tá? Poder executivo são os órgãos que compõem, que executam essas normas de trânsito mais na prática, né? Os órgãos executivos de trânsito. Que nós falaremos. Vamos lá, nos municípios. O órgão executivo de trânsito municipal são as secretarias de trânsito, que têm diversos nomes. Tem algumas que têm os nomes diferentes, mas são secretarias de trânsito, tá? No âmbito dos estados, nós temos que também pode ter, não são todos, alguns municípios têm, né? Órgãos executivos de trânsito rodoviários, algumas rodovias municipais. É possível, o Código de Trânsito permite, tá? Então, a Secretaria de Trânsito ou Secretaria de Trânsito Rodoviária, né? Que é menos comum. Nos estados, nós temos as polícias, a possibilidade aí do DAER, né, que são os departamentos autônomos de estrada de rodagem, que são os órgãos executivos de trânsito rodoviários. Aqui no Rio Grande do Sul chama DAER. No Código de Trânsito ele fala órgão executivo de trânsito estadual rodoviário, né? E temos a possibilidade dos órgãos executivos de trânsito que não é o rodoviário, que são os DETRANS, departamentos estaduais de trânsito, os DETRANS. Perceberam? Em âmbito federal, nós temos, em âmbito de mais uma questão de infraestrutura, o DENIT, né? O DENIT, e de policiamento, a Polícia Rodoviária Federal.
Falaremos todos, eu só estou fazendo um resumão agora inicial, tá? Que tem os artigos específicos para todos eles aqui, tá bom? Vamos lá, o artigo 7º, o artigo 6º, ele fala ali dos objetivos desses órgãos aí. O norte, para que esses órgãos trabalham? A gente já sabe mais ou menos, né? Que eu falei, né? Esse trabalho é o principal, reduzir acidentes de trânsito, preservação da vida. Mas esses órgãos, então, para reduzir os acidentes de trânsito, o que eles precisam fazer? Quais são seus objetivos? Primeiro, estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, tá? Com vistas à segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental, educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Então, para preservar a vida, nós temos que ter uma política, então, que parte desde o governo federal, né, desde o Congresso Nacional, lá que não está aqui expressamente, mas está na Constituição Federal, né, não compõe o Sistema Nacional de Trânsito, de acordo que está aqui no CTB, mas parte depois vem CONTRAN, né, CETRANS e todos os demais órgãos aqui que compõem o sistema, fazem uma política, então, que é um apanhado de conhecimentos ali, os debates, né, para sempre com vistas a preservar a segurança, fluidez no trânsito, conforto, defesa ambiental, não esqueça da defesa ambiental, tá? Por isso é que se fiscaliza, por exemplo, emissão de poluentes, né, das descargas dos veículos, né? A combustão. Se fiscaliza emissão de ruídos, que também é uma poluição ambiental, o ruído em excesso, né? Também, além outros objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, padronizar critérios financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Aqui é mais teórico, né? Dá para a gente dar uma puladinha nessa parte aqui, para quem está estudando para concurso, isso aqui não é muito comum cair, tá? Outro objetivo, estabelecer a sistemática de fluxo permanente de informações entre os órgãos e entidades, tá? Então, ele estabelece a política, fixa procedimentos ali, através dessa política, né? Para execução da atividade de trânsito e estabelece um fluxo de informações. Como é que funcionam as informações, né? Qualquer agente de trânsito, tanto faz municipal, estadual, federal, ele tem acesso aos bancos nacionais, que são, por exemplo, o RENACH, né? O Registro Nacional de Condutores Habilitados, né? Ou o RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos Automotores, né? São os bancos de informações de tudo, na parte de trânsito, né? De trânsito, em que todos os órgãos ali, aquele fluxo de informações. Então, um município lá que aplica um auto de infração tem que vai subir até o Senatran lá, né? Para que seja, que fique lá no RENACH, lá no Registro Nacional de Condutores Habilitados, por exemplo, aquela pontuação para aquele determinado condutor. Então, tem esse fluxo de informações que funciona muito bem no Brasil. Muito bem mesmo, tá? É uma parte mais teórica, mas eu acredito que esses conceitos iniciais que nós vimos aí nas 3 primeiras aulas, nós conseguiremos aí acho, né, que vocês que me assistiram aqui já conseguem começar a construir aí um alicerce de conhecimento, tá? Seguiremos aqui estudando então nosso CTB para concursos e para quem apenas gostaria de aprender um pouco mais sobre o trânsito no Brasil, tá bom? Um abraço.